Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes, ministros presentes e também os que estão em diferentes nações e suas congregações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, vamos ler algumas escrituras em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21 e Hebreus, capítulo 37. Diz... Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21. Mas nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, 35 em diante, 35 ao 39 diz: Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, nos preparando para o cumprimento das profecias, o qual é nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, para a nossa redenção do corpo, ou seja, para a nossa transformação e rapto. Nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o encontro com o nosso Deus. Como diz Amós, capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então estamos numa etapa onde estamos o quê? Nos preparando para o encontro do nosso Deus e com o nosso Deus, para o encontro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo em sua vinda, no último dia no qual estamos vivendo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Estamos nos preparando para o cumprimento das promessas divinas, o cumprimento das profecias, entre as quais a mais importante é a vinda do Senhor, a sua igreja noiva, para a transformação do seu corpo, para a redenção do corpo, que é a transformação, para o qual o povo e cada crente em Cristo tem que se preparar para esse encontro com o Senhor, para ser transformado. Portanto, se requer ter a fé para ser transformado,
e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E essa fé para ser transformado vem por meio da trombeta final, grande voz de trombeta, de 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 ao 21, e também 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos 49 em diante. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas isso vos digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Recordem que isto da ressurreição dos mortos crentes em Cristo e a transformação dos crentes em Cristo que estiverem vivos é um mistério divino e será cumprido no último dia, que é o 7º milênio de Adão para cá, antes da grande tribulação. A grande tribulação é o período de tempo de 3 anos e meio, que corresponde à segunda parte da semana número 70 da profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 21 ao 27. Porque a primeira parte da semana número 70 já se cumpriu nos dias de Jesus Cristo e seu ministério terreno de 3 anos e meio. E somente restam 3 anos e meio dessas 70 semanas de Daniel. E corresponde à última semana, os últimos 3 anos e meio da semana número 70, onde Deus tratará novamente com o povo hebreu. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, se deteve ali a semana número 70 na metade. E faltam 3 anos e meio essa semana número 70 para serem cumpridos neste tempo final. Aí se abriu uma brecha para Deus tratar com os crentes em Cristo que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa brecha já tem ao redor de 2000 anos, desde o dia de Pentecoste para cá, ou desde o dia da crucificação de Cristo para cá. Agora, estamos vivendo no tempo final da dispensação da graça, já sendo preparado o terreno para a introdução da dispensação do reino. Estamos vivendo no tempo mais importante de todos os tempos, que é o tempo de um entrelace dispensacional, onde se recolhe o fruto da dispensação da graça, se recolhe o trigo, Cristo o recolhe e leva no rapto à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual todos os crentes em Cristo têm que estar se preparando para se encontrar com o Senhor em sua vinda à sua igreja para receber a transformação dos seus corpos, ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso tem que acontecer antes da grande tribulação, porque o tempo da grande tribulação é o tempo
em que os juízos divinos cairão sobre este planeta Terra, e onde os problemas da natureza serão tão graves, e também os problemas políticos serão tão graves que trarão graves problemas à família humana. Por exemplo, os problemas do meio ambiente causarão grandes terremotos, maremotos, tsunamis e muitos outros problemas, como o aquecimento na Terra, pelo Sol e muitos outros problemas. E depois também, os problemas políticos causarão uma terceira guerra mundial, que será atômica. E tudo isso dará lugar ao cumprimento de Malaquias, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz: Porque aqui vem o dia ardiente como horno, e todos os soberbios e todos os que são maldade. Certamente aquele dia vem arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, que na Bíblia já está anunciado um dia ardente como um forno, e também na parábola do trigo e do joio. Cristo diz que o joio será atado em feixes e será lançado no forno de fogo. Ou seja, será lançado nesse dia ardente como fornalha, onde serão queimados todos que fazem maldade. Também, em diferentes lugares da Escritura, nos fala de tudo isso terrível que há de vir sobre a raça humana, o qual é importante que os seres humanos o saibam e que saibam como escapar desses momentos difíceis que hão de vir sobre a raça humana. Vejam, em Hebreus capítulo 12, nos diz o apóstolo Paulo, versículos 25 em diante, diz: Vede que não rejeiteis ao que fala. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus, ou seja, de que nos adverte desde o céu o Espírito Santo por meio dos diferentes enviados ou mensageiros que ele esteve enviando à raça humana e que foram enviados no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, no meio da qual Cristo está em Espírito Santo desde o dia de Pentecoste para cá, e ainda permanece no meio da sua igreja. Ele disse: Vede, eu estou convosco, ou estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. É em Espírito Santo que ele estaria, é em Espírito Santo que ele está em sua igreja desde o dia de Pentecoste até aqui. Ainda está no meio da sua igreja. Diz: Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ou seja,
que será será más terrible. mais terrível Lo que será escuchado, lo o que será será escutado, o que acontecerá sucedió do que o que aconteceu fue estremecido quando foi estremecido o Monte Sinai días nos dias de Moisés. de Moisés. Vean Vejam cómo sucedió para que tengan el como cuadro aconteceu para que tenha um quadro claro. claro. Capítulo 19, Capítulo 19, verso versículo 9 en adelante dice: 9 em diante diz: Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo. Disse o Senhor a Moisés: Eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também sempre creiam em ti. Então, Que te crean para siempre, para que sempre creiam em ti. y también para que te crean para E siempre. para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras A Jehová. do seu povo ao Senhor. Y Jehová dijo a Moisés: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. y laven sus Lavem eles as suas vestes y estén preparados e estejam para el prontos tercero- para o terceiro dia. y estén preparados E para estejam preparados para o terceiro dia. porque al Porque tercer no día terceiro dia Jehová descenderá o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinaí. Sinai. O sea, Dios iba a Ou descender seja, sobre el monte Deus ia descer sobre o monte Sinai y el pueblo tenía que estar e o preparado povo tinha que estar preparado para receber a Deus ali em sua vinda ao monte Sinai. Y descendió Moisés del monte al pueblo. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes. Versículo 14. Então disse ao povo: Estai prontos para o terceiro dia. Estai prontos para o terceiro dia. Não vos chegueis à mulher. Aconteció que al tercer día Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos. y relámpagos E y espesa nube ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés sacó del Então levou Moisés o povo para fora do arraial ao encontro de Deus al pie del monte. e puseram-se ao pé do monte. El monte Todo o Sinaí monte humeaba, Sinai fumegava, porque Jehová había porque o Senhor descera sobre ele em fogo. y el humo subía, A sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. el sonido de la bocina E iba ao clamor da bozina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz trovejante. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, llamó Jehová a chamou a Moisés para o cimo do monte. Moisés subió. subiu. Ahí podemos ver Aí podemos ver a Moisés a Moisés con el pueblo com o povo recibiendo a Dios recebendo a Deus en el monte no monte Sinaí. Sinai. Pero ahora el apóstol Mas Pablo agora o apóstolo Paulo nos dice, nos diz, recuerden que era en el tercer día recordem que era no terceiro dia en que Dios vendría em que Deus viria sobre el monte Sinaí. sobre o monte Sinai. Los 2 días Os anteriores 2 dias anteriores de preparación, eram de preparação, tipo y figura tipo e figura de los 2 días de dos 2 dias diante de Deus, 2000 anos de Cristo hacia acá. para cá. Y tercer día, E terceiro dia, el tercer milenio, o terceiro milênio de Cristo para cá, que corresponde que corresponde al día postrero, ao último dia 3 dos 3 últimos dias, de los ou último dos últimos dias, que viene a ser el día que vem a ser o dia do Senhor
como dia milenial. Em Hebreus capítulo 12, São Paulo narra isso que aconteceu lá, versículo 18 em diante do capítulo 12 de Hebreus diz: não tendes chegado ao monte palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais que, quantos o ouviram, rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou trespassado por dado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. E agora, não nos aproximamos do Monte Sinai. Recordem, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 em diante, nos falando desse mesmo tempo em que Moisés com o povo recebeu Deus no Monte Sinai, diz, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 em diante, diz Moisés: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás. A quem Moisés diz que Deus levantará do meio do povo a um profeta como Moisés. E a quem diz Moisés que o povo está chamado a escutar? A esse profeta, a ele ouvirás. Depois de Moisés, todos os profetas vieram a ser parcialmente e em uma porção menor como Moisés. Deus se velava em carne humana nesses profetas e falava por esses profetas ao povo hebreu. Essa profecia, profeta como Moisés, que Deus vai levantar, se cumprirá plenamente no Messias. Se cumpriu na primeira vinda de Cristo, um profeta como Moisés, um profeta dispensacional, no qual Deus estava velado em carne humana e falava ao povo. Por isso Jesus dizia: as palavras que eu falo, não as falo de mim mesmo, mas como eu escuto o Pai falar, assim eu lhes falo. Como eu vejo o Pai fazer, assim eu faço. Tudo o que Jesus fazia era mostrado pelo Pai. Tudo o que Jesus falava era falado pelo Pai Jesus, e Jesus falava ao povo. Não falava Jesus não falava palavras de si mesmo, mas como escutava o Pai falar e fazer, Jesus falava e fazia. E depois, através dos apóstolos, São Pedro e outros apóstolos, mas Pedro era o líder da igreja hebraica do Novo Pacto, e depois, através dos demais apóstolos, também falava o anjo do pacto, o Espírito Santo, e era a voz de Deus para o povo. Depois, através de São Paulo, os gentios, Cristo em Espírito Santo velado em São Paulo, falava o Evangelho da Graça e, consequentemente, foram estabelecidos sob o novo pacto e no novo pacto,
y vieron a formar parte, e vieram fazer parte, a formar parte todos de os crentes vieram fazer parte da igreja do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Y así ha venido hablando E assim el ángel del veio falando o anjo do pacto, o Espírito Santo, como habló como falou Moisés por Moisés, a través de San Pedro através de São Pedro para los judíos, para os a judeus, través de San Pablo, através de São Paulo para os gentios, luego a través de cada depois mensajero através de cada mensageiro que Deus enviou a su iglesia y en medio à de su sua igreja, no meio da sua igreja, hasta llegar al reverendo até chegar ao reverendo William Branham, en el cual también estuvo el no Espíritu qual também esteve o Espírito Santo, Santo revelado velado e revelado, a la iglesia, falando à igreja do Senhor Jesus Cristo, falando ao cristianismo e falando toda la humanidad. a toda a humanidade. Y para este tiempo E para este tempo final, se va a cumplir vai se cumprir la promesa a promessa en toda su plenitud, em toda a sua plenitude, profeta, como Moisés. como Moisés. Levantará el Señor Levantará o Senhor do meio do povo, a ele ouvirás. es en el Mesías É no Messias príncipe no qual se cumpre em toda a sua plenitude promesa divina. essa promessa divina. Y E estará estará donde onde? en el monte de Dios, No monte de Deus, el monte de Sion, o monte de Sião, Jerusalén la celestial, Jerusalém a celestial, que é a igreja Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Es la iglesia del É a igreja do Senhor Jesus Cristo a que está esperando la venida del Señor a vinda do Senhor para ser transformados los serem transformados os crentes em Cristo llevados con Cristo e levados com Cristo à ceia las bodas das bodas Cordero. do Cordeiro. Es el monte de Dios, É esse o monte de Deus, o monte de Sião, la Jerusalén a Jerusalém celestial, celestial, la iglesia a igreja del Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Es ahí, É aí, en ese monte nesse monte de Sion, la de iglesia Sião, del Señor a Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, donde estarán preparándose todos onde los estarão se preparando todos os para crentes encontrarse para se encontrar con su Dios, com o seu Deus, encontrarse para se encontrar con el Señor Jesucristo, com o Senhor Jesus Cristo em sua vinda, para ser para formados serem transformados e levados com Cristo à ceia de las bodas del das bodas do Cordeiro, por lo cual pelo qual tenemos temos que ser preparados para que ser preparados para esse encontro Señor Jesucristo com o Senhor Jesus Cristo em sua vinda en este neste tiempo final, tempo final, através de la gran voz de trompeta, da grande voz de trombeta e trombeta final, viene vem la bendición a bênção de la palabra da revelada, palavra revelada para o povo, viene el mensaje del evangelio, vem a mensagem do Evangelho do Reino, viene el mensaje vem a mensagem que nos prepara que nos prepara, que nos dá a fé, la revelación a revelação para ser transformados, para ser transformados llevados con e levados com Cristo a la cena à ceia de las bodas del das bodas do Cordeiro, allá en el monte Sinaí. lá no Monte Sinai. El pueblo hebreo sería O adoptado povo hebreu seria adotado como pueblo de Dios. como povo de Deus. Sería adoptado como Seria hijo adotado primogénito, como filho primogênito, como povo de Deus. y la adopción física E a adoção física para os creyentes, para os crentes em Cristo como filhos e filhas de Deus será la transformación de nuestros será a cuerpos, transformação dos nossos corpos, e tudo isso vai monte de Sion, ocorrer no Monte de Sião, o Monte de Deus, la Jerusalén, a Jerusalém celestial, que es la iglesia, que é a igreja do Senhor Jesus es la Cristo. iglesia la que está É a esperando igreja que está esperando al Señor o Senhor en su venida. em sua vinda. Es la iglesia É a igreja la que está esperando a que está esperando la transformación a transformação dos seus corpos, os membros da igreja do Senhor, os crentes em Cristo.
É a igreja do Senhor Jesus Cristo composta pelos crentes em Cristo a que está esperando o rapto ou arrebatamento da igreja para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, é necessário que estejamos preparados para recebê-lo em sua vinda neste tempo final. Para recebê-lo no cumprimento das profecias deste tempo final. Ele estará cumprindo mais profecias neste tempo do que as que cumpriu durante as eras passadas. Como cumpriu mais profecias em sua primeira vinda do que as que tinham sido cumpridas antes da primeira vinda de Cristo durante a dispensação da lei. Há mais profecias da segunda vinda de Cristo que da primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo tinha muitas especificações para poder localizar o lugar em que ocorreria, onde nasceria o Messias, de que família viria. Seria de uma virgem, de uma jovem virgem, descendente do rei Davi. Seria de Belém da Judeia, de Belém, mesmo que vivesse em outra cidade, mas depois do nascimento seria em Belém da Judeia. E, consequentemente, seria um descendente do rei Davi. E isso significa que seria um príncipe da casa de Davi. Também estavam as profecias do seu ministério, estavam as profecias da sua morte, sepultamento e ressurreição. Nesses 3 anos e meio de ministério, cumpriu mais profecias Cristo do que antes dos 30 anos em diante. Ou seja, dos 30 cumpriu mais profecias de 30 anos a 33 anos de idade do que as que tinha cumprido antes dessa data. Cumpriu as profecias da redenção para o ser humano. As profecias para a liberação dos filhos e filhas de Deus do reino das trevas. Teve sua entrada triunfal também em Jerusalém. Tudo isso era profecia que tinha que ser cumprida. Agora, o que Deus cumpra profecias não significa que todas as pessoas vão crer no cumprimento dessas profecias. Sempre se levantarão os incrédulos e também os feitos crentes para combater o cumprimento dessas profecias e blasfemar contra o cumprimento dessas profecias e dizer que isso não é o cumprimento dessas profecias. Sempre haverá uma luta, uma batalha. Sempre houve e sempre haverá. Agora, dependerá de que
lado você se coloque. Se coloca do lado dos que se levantarão contra, você perderá a bênção que há no cumprimento Esas profecías. dessas profecias. Se está do lado dos crentes Y es usted un e creyente você é um crente en esas nessas profecias e no cumprimento delas, usted tendrá você terá a bênção que vem nessas profecias que que se estarán estarão cumpliendo. se cumprindo. Es importante É importante, entonces conocer então, conhecer cuáles son quais são profecías as profecias que prometen que prometem grandes bendiciones grandes bênçãos da parte de Deus para os crentes em Cristo. ¿Cuáles son las promesas Quais são as promessas de la divinas iglesia del Señor para este? à Igreja de Deus para este tempo final? A medida que vamos À conociendo medida que vamos conhecendo essas promessas, essas promessas, essas profecias, la fe a fé va creciendo vai crescendo en el alma na de la alma persona, da pessoa. porque la fe viene por el oír Porque a fé vem pelo ouvir la palabra de Dios. a palavra de Deus. E com o coração se crê para a justiça. No puede creer Você não pode crer en algo em algo de lo cual no do escuchado. qual não escutou. ¿Cómo creerá Como crerá si no hay quien les predique? se não há quem lhes pregue? ¿Y cómo predicará E como pregará si no fueren enviados? se não forem enviados? Por eso son benditos Por isso são benditos os pés dos que anunciam as boas novas, los que anuncian la dos paz. que anunciam a paz. Eso está por Hebreos, Isso está por Romanos capítulo 10, versos 10 versículos 10 en adelante. em diante. Es importante É importante conocer conhecer las profecías as profecias para que nazca la fe, para que nasça a fé, crezca la fe cresça a fé y podamos tener la e fe possamos ter a fé para ser transformados para ser transformados e levados com Cristo à ceia de las bodas das bodas del Cordero. do Cordeiro. Nos dice la Escritura Nos diz a Escritura, en el libro de los Hechos, no livro de Atos, capítulo 3, verso capítulo 3, versículo 18 em diante. 18 al 23. 18 ao 23. Pero Dios ha Mas cumplido Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Cristo, su Seu Cristo, seu ungido, ungido, significa, Cristo significa, ou seja, Cristo significa ungido, Messias significa ungido. Assim que Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, que o céu tem que reter a Cristo lá no trono de intercessão como sumo sacerdote. Até que tempo? Até o tempo da restauração. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo. Onde Deus vai restaurar a vida eterna física aos crentes nele. Vai restaurar a sua igreja a como era
en el día de Pentecostés, no dia de en el Pentecoste, tiempo de los no apóstoles, tempo dos apóstolos, va a restaurar vai restaurar también também el reino del Mesías, o reino do será Messias, el reino de David, que será o reino de Davi restaurado. Es necesario que a quien es necesario, acá en desierto es necesario que el cielo Convém reciba que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, de que habló Dios dos por boca de quais sus Deus profetas, falou pela boca de todos os seus santos profetas por boca de sus santos profetas que han sido desde o princípio. porque Moisés dijo a los padres, Pois Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado del pueblo. dentre o povo. Ou seja, que toda pessoa está responsabilizada a escutar o que esse profeta falar. em Todos os profetas se refletiu a vinda do Messias. Eles foram os Messias do tempo em que viveram, os ungidos com o Espírito de Deus. E depois, ao final, vem o Messias, o ungido com toda a presença de Deus. Deste tempo da restauração de todas as coisas foi que Cristo falou no capítulo 17 de São Mateus, versículos 10 em diante, 10 ao 13, depois de descer do monte da transfiguração, diz: Os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora vejam, para o tempo da restauração de todas as coisas, Cristo diz que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vem o ministério de Elias, vem o Espírito Santo operando o ministério de Elias em outro homem no último dia. Tão simples assim. Não é Elias literalmente, é o Espírito Santo operando o ministério de Elias em outro homem. Operou ele, esse ministério em Elias Tisbita, o operou pela segunda vez em Eliseu, que foi o segundo Elias, o operou em João Batista, que foi o terceiro Elias, porque Jesus diz, de João Batista, este é aquele Elias que havia de vir. E depois de operá-lo pela terceira ocasião em João Batista, o ministério de Elias, como precursor da primeira vinda de Cristo, o operou pela quarta ocasião, no reverendo William Branham, precursando a segunda vinda de Cristo. Assim como Deus enviou um precursor para a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do Messias, enviou um precursor para a segunda vinda de Cristo, o qual foi o reverendo William Branham, com o Espírito e virtude de Elias, ou seja, o Espírito Santo operando o ministério de Elias pela quarta ocasião. E voltará o ministério de Elias pela quinta ocasião, operado pelo Espírito Santo no último dia. É um ministério para restaurar. Como restaurou Elias Tisbita as tribos de Israel, as restaurou a Deus, as restaurou ao Deus único, porque tinham se desviado de Deus e tinham ido à idolatria. As 10 tribos de Israel, que formam ou formavam o reino do norte, e Elias Tisbita pertencia a esse reino do norte. Encontramos que o Senhor Jesus Cristo disse
Elias viene primero. Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não o conheceram. Hicieron con él E todo fizeram lo que com ele quisieron, tudo o que quiseram, hasta até lo decapitaron. o decapitaram. Así también el Hijo del Hombre Assim também o padecerá de Filho ellos. do Homem padecerá deles. También Assim também Jesus Cristo, el Hijo del Hombre. o Filho do Homem, Cuando se habla de Hijo del Hombre, quando se fala habla de Filho do Homem, se fala profeta. de um profeta. Siempre, Sempre. cuando se aplica a Quando Hijo se del Hombre, aplica es un profeta. Filho do Homem, é um profeta onde está Dios, Deus, por medio del Espíritu por Santo, meio do Espírito Santo, velado velado y revelado a e través revelado de através ese profeta. desse profeta. Así es la revelación. Assim, a revelação do Filho do Homem Es é Deus velado velado en un hombre. em um homem, Por medio del Espíritu Santo, por meio do Espírito Santo, falando ao povo, se revelando Deus a través de ese hombre, através desse homem ao povo. mas os digo que ya Elías vino y no le conocieron. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Não o conheceram, não sabiam que aquele homem, João Batista, era o Elias, Prometido prometido en aquel tiempo. para aquele tempo. Entonces los discípulos comprendieron Então entenderam os discípulos que lhes falaram a respeito de quem? De el bautismo. João Batista. Pero vean, Mas ya vejam, Cristo lo había dicho en Cristo otra já ocasión. tinha dito em outra ocasião, San Mateo capítulo São 11, Mateus capítulo 11, verso verso 7 en adelante. dice, versículo 7 em diante diz: mientras ellos se iban, Partindo comenzó Jesús eles, a começou decir a Jesus a Juan, dizer à multidão a respeito de João: O que fostes ver no deserto? una caña sacudida por el Um viento? caniço agitado pelo vento? ¿O qué salisteis a ver? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Delicadas? He aquí, los que llevan Os que vestiduras delicadas trajam ricamente en las casas de los reyes estão nos palácios dos reis. Pero, Mas, ¿qué salisteis então, a ver? que fostes ver? ¿A un profeta? Um profeta? Sí, Sim, os digo. vos digo Y eu, más e que muito profeta, mais do que profeta. Porque este es, João, porque este es de quien está escrito. João é aquele de quem está "He aquí, escrito: yo envío a mi Adiante da mensajero tua face envio o delante meu de tu anjo, paz, el cual que preparará tu preparará camino diante de delante ti o mí. teu caminho. De cierto os Em digo, verdade vos digo entre los que nacen que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. pero el más pequeño Contudo, o de los menor no cielos, reino dos céus mayor es é maior que do que ele. desde los días de Juan el Desde os dias de João Batista ahora, até agora, el reino de los cielos faz-se sufre violência ao reino dos y los céus, violentos e pela lo arrebatan. força apoderam-se dele. Porque todos os profetas Pois y la todos ley os profetas e a lei profetizaram até João. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías. E se que había de quiserdes venir. dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Juan el Bautista dio testimonio João Batista deu testemunho de que Jesus era quem viria depois dele. Agora Jesus dá testemunho que João Batista é quem viria delante de él, diante dele, primeiro que ele, como su como precursor. seu precursor. Y luego vendría E depois viria su templo el Señor, ao seu templo o Senhor, o anjo do pacto, a quien deseaba a el pueblo. quem o povo desejava. Malaquías, Malaquias, capítulo 3, capítulo 3, verso versículo 1, 1, dice, he aquí, diz: yo envío mi Vede, eu vos envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. João Batista foi esse precursor que viria preparando o caminho e depois viria ao seu templo. Está o templo de pedras e está o templo humano. O corpo de Jesus, que é o templo humano de Deus, onde veio o Senhor, o anjo do pacto, onde veio Deus o Pai e veio o Espírito Santo.
el ángel del pacto. o anjo do pacto. Por eso en San Juan capítulo Por isso, em São João capítulo 2, Cristo diz: destrua este templo, e em 3 dias eu levantarei. le dicen los judíos, Dizem os judeus, en 46 años, em 46 anos foi levantado este templo construído, e agora tu dizes en 3 días que em 3 dias vas a levantar. o levantarás. Pero él no hablaba del Mas ele não falava do templo de pedras, ele falava do templo do seu corpo, diz a Escritura. Jesús resucitó. E quando Jesus ressuscitou, então compreenderam Escritura, essa esta palabra de Jesús Escritura, essa palavra de Jesus, porque ao terceiro dia fue foi resucitado Cristo. ressuscitado Cristo. Aí foi levantado o templo de Deus, que é o corpo físico de Jesus, o qual foi Glorificado. glorificado. Y ahora, E agora, para para el tiempo final, o tempo final, la promesa de la venida de Elías por cuarta ocasión, temos a promessa da vinda de Elias pela 4ª ocasião e a vinda de Elias pela 5ª ocasião. Por 4ª ocasião, precursando a vinda do Senhor à igreja, para venir a su iglesia. para vir à sua igreja o Senhor. Y por quinta ocasión E por 5ª ocasião, estará esse ministério operando para os judeus, juntamente juntamente com com de Moisés. o ministério de Moisés. Será Será el Espíritu Santo o operando Espírito Santo operando sus ministerios esses ministérios de Elías. de Elias e de Moisés. Así como fue Assim como foi otro hombre, sempre outro homem. O instrumento onde operava o ministério de Elias será outro homem, no último dia no qual operará el ministerio de Elías o ministério de Elias pela 5ª ocasión. ocasião. Donde lo vimos Elías Onde vimos Elias numa ocasião, Monte Sinaí, no Monte Sinai. Dios hablándole ya Deus falando lá y enviándole e enviando para que ungiera a Asael, para que ungisse Azael rey de Siria, por rei da Síria, a Jehú, a Jeú por rey por rei de Israel, de Israel y e a Eliseo, a Eliseu profeta, por profeta en lugar suyo, em seu lugar, no lugar de Elias, profeta sucessor de Elias, cual luego o recibió qual depois recebeu doble porción, uma dupla porção do espírito de Elias, tipo e figura la doble porción da dupla porção que terá Elias en su quinta. em sua 5ª manifestação. Y ahora E agora encontramos encontramos que a Elías le fue dicho que a Elias foi dito que fuera y ungiera a que fosse ungisse a Azael por rei da Síria, a Jehú por rey a Jeú de Israel, por rei de Israel Eliseo por e a Eliseu por profeta em seu lugar. se encontró primero Se encontrou o primeiro com o último que Deus falou. se encontrou com Eliseu, Se encontrou com Eliseu quando desceu do Monte Sinai e chegou ao lugar onde Eliseu vivia, que era que era boyero, era agricultor, criador de gado, era agricultor e arava com bois, arando con e estava arando com 12 juntas de bois, e ele levava a última y e colocó su manto colocou sobre Eliseo. seu manto sobre Eliseu. Y Eliseo le E Eliseu diz: permita-me me despedir da família e depois te seguirei. Elias diz: mas o que eu te fiz? Diríamos quase nada. Colocar o manto de Elías de Elias sobre Eliseu. ya con eso Já com isso, está siendo señalado. está sendo assinalado como sucessor de Elias. Luego Eliseo mata Depois a los bueyes Eliseu mata os bois com os quais estava arando, o distribui, faz uma festa de despedida, o distribui numa comida y se va con Elías. e se vai com Elias. Dejó todo. Deixou tudo. No deja nada por Não deixa nada pelo qual regressar. Não deixou as juntas de bois, nem nada, nem o arado para dizer: se não me for bem com Elias, eu regresso. Não, ele saiu para seguir até o último, até o final com Elias. Así Assim
saiu o povo hebreu do Egito. Assim Deus os tirou para que seguissem todo o caminho com Moisés. Alguns quiseram regressar. Tinham deixado em seu coração as comidas lá do Egito, cebolas e alhos e todas essas coisas. E no deserto, pelas etapas de provas que estavam passando, recordavam dessas comidas lá e desejavam regressar. Mas, vejam, é preciso passar por diferentes etapas de provas para que saia o que há no coração da pessoa. E a pessoa, se nota que quer sair algo mal, pode anular, dizendo: eu continuarei em frente até minha transformação, até que entre a terra prometida do novo corpo glorificado. Não pode dar pensamento, dizer: não, me convém, melhor me afastar, porque agora começou um tempo muito difícil, onde há problemas. Sempre houve no Egito, sempre houve onde quer que as pessoas estiveram. Mas o maior problema seria o futuro do indivíduo. Se não é um crente, seu futuro seria no lago de fogo, onde deixaria de existir. E esse futuro, ninguém o quer. Portanto, os crentes em Cristo saíram com Cristo para chegar à terra prometida do novo corpo, a terra prometida da adoção, a terra prometida do reino de Deus, para viver eternamente no reino de Cristo. E quem coloca sua mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino, diz Cristo. Portanto, não pode olhar para trás. Olharam para trás os que saíram com Moisés e então queriam regressar ao Egito e se rebelaram contra Moisés. Sempre acontece isso. Os que querem olhar para trás se rebelam contra o Senhor. Se rebelam contra o programa de Deus para o tempo em que vivem, começam a protestar e colocar em falta o que está acontecendo no programa divino, e é porque são incrédulos, deixaram de crer. Eram crentes manufaturados, crentes intelectuais, não de todo o coração. E, por essa causa, surgem os problemas no meio do povo. Vejam, tudo isso acontece e é Deus provando a cada crente para que saia o que há no coração. Deve pedir ajuda a Cristo. Senhor, ajuda-me. Eu saí para chegar à transformação, para chegar ao reino de Deus, para estar com Cristo eternamente em teu reino. Tira toda incredulidade. A fé nasce, vem pelo ouvir a palavra. Portanto, escutando a cada dia a palavra, se enchendo mais a palavra, sai a incredulidade. Crendo na palavra, nascendo a fé, então a incredulidade tem que ir. Vejam, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 em diante diz: tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis na posse da terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos,
para te humilhar para probar, e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. ¿Por qué? Pasó el pueblo hebreo Porque o povo hebreu passou por estos todos estes problemas, situações difíceis, durante 40 anos. Era Deus os provando para que saísse o que havia no coração, se iam servir a Deus ou não iam servir a Deus. los que no iban a servir Os a que Dios não iam servir a Deus iban a morir iam morrer en el desierto. no deserto. Y te afligió Ele te afligiu e te deixou ter fome. y te sustentó Depois te sustentou com o maná, que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, y ni tus padres la habían conocido. e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. El hombre. ¿Y qué sale de la E o boca que de sai da boca de Deus? Su palabra. Sua palavra, a palavra de Deus. La palabra A palavra de Deus são os pensamentos divinos que são transmitidos pelo Espírito Santo através dos profetas los hijos aos filhos de Deus, ao povo de Dios. de Deus. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. reconoce a sí mismo en tu corazón. Reconhece, portanto, em teu coração que, como o homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guardas, pues, Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus andando en sus para andares nos seus caminhos e o temeres. Aqui podemos ver o motivo de los problemas que dos surgen problemas que surgem en medio del cristianismo no meio do cristianismo desde el tiempo desde o tempo dos apóstolos para cá. estamos pasando como creyentes Estamos passando como crentes em Cristo etapas de por pruebas etapas de provas por 2000 anos a través de la trayectoria de la iglesia. através da trajetória da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Cuando las cosas Quando as coisas estão boas, as pessoas dizem: Dios me está bendiciendo, Deus está me abençoando, que bom é Deus, eu nunca o deixarei. pero cuando Mas quando chegam os problemas, algunos alguns se afastam do Senhor. no solamente Não somente quando chegam os problemas à pessoa, mas quando chegam problemas a outra pessoa. Alguns olham esses problemas e dizem: no voy a ser eu não vou seguir o Senhor. E se afastam do Senhor por problemas que outras pessoas ou outros crentes tiverem, ao invés de dizer: eu vou orar pelo meu irmão ou minha irmã, para que Deus o ajude a sair do problema que tem. É importante estar conscientes de que para de que, un hijo de Dios para um filho de Deus ou uma filha de Deus ser adotada, haber pasado tem que ter passado por las diferentes pelas diferentes provas Dios que Deus da dá o permite ou permite para cada para cada crente em Cristo. cada persona tiene Cada pessoa tem suas próprias provas. É um assunto individual entre Cristo entre Cristo y la persona. e a pessoa. Y ahora E agora, es importante é importante que al estar conscientes que, ao de estar estamos conscientes de que estamos no tempo final, estemos estejamos nos preparando para o encontro con el Señor com o Senhor Jesus Cristo em sua vinda, en este neste tempo final, para ser adoptados, para ser adotados, ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, cual este es un tiempo maravilloso en donde Él para o qual este é um tempo maravilhoso, onde Ele está abriendo las nos abrindo as Escrituras e nos dando a cada dia mais palavra revelada, que nuestra fe para que a nossa fé continue crescendo dia em dia. no se detenga Não se detenha en escuchar em escutar, o no se detenga ou não se detenha, deje de escuchar não deixe de escutar la palabra a palavra
para el tiempo final. para o tempo final. Porque assim é como cresce a fé. Porque assim é como cresce a fé. Assim é como vem a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ao redor dessa palavra revelada é que virá nossa transformação. Assim é como recebemos a fé de transformação de rapto. E assim é como nos preparamos para o cumprimento de todas as promessas divinas correspondentes a este tempo final para os crentes em Cristo, ou seja, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mensagem de grande voz de trombeta ou trombeta final. Fé de rapto. Vinda de Cristo. Trombeta final. Ou grande voz de trombeta. Transformação. Rapto ou arrebatamento. Ceia das bodas do Cordeiro. Todas essas são profecias para este tempo final, para o qual temos que estar preparados para receber a bênção que há para o cumprimento dessas profecias, nas quais os crentes em Cristo serão abençoados com a transformação e arrebatamento ao céu para estar na ceia das bodas do Cordeiro, às quais eu fui convidado. E quem mais? Cada um de vocês também. Portanto, temos que estar como? Preparados. Preparados para o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo em sua vinda neste tempo final, para a redenção do nosso corpo, que é nossa transformação. Na vinda do Senhor para este tempo final, há grandes bênçãos. E, consequentemente, os escolhidos do último dia estarão como? Estarão amando a Cristo. E amando o quê? Vamos ver o que nos diz São Paulo, que estarão amando. Segunda de Timóteo, capítulo 4, versículo 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amamos sua vinda. Desejamos que venha em breve, que se cumpra sua vinda e nos dê a coroa de justiça, a coroa da vida eterna, nos dê a transformação, a adoção do corpo, ou seja, nos dê o corpo glorificado, imortal, eterno, igual ao corpo glorificado, que tem que estar tão jovem como quando foi ao céu e que permanecerá tão jovem como está atualmente. Nunca ficou velho. Assim também será para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Tão simples assim. Portanto, como estamos nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, para nossa redenção, a redenção do corpo, ou seja, a nossa transformação. Nos preparando para o cumprimento das profecias, isso é, nos preparando para o cumprimento das profecias.
Bueno, que Dios les Bom, que Deus continue abençoando a todos e adelante. em frente, Preparándonos para qué? nos preparando para o quê? Para o cumprimento das profecias, que serão Cumplimiento de la venida del Señor. para o cumprimento da vinda do Senhor para Formarnos y nos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. que Dios les bendiga. y les Que Deus abençoe e os guarde e até o próximo domingo, primeiro Deus.